E no último domingo, a igreja iniciou o tempo do Advento. Tempo de preparação para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para bem começar este tempo e para bem celebrar este momento especial, para te ajudar a entender um pouco sobre esta espera, o que ela significa, a igreja nos prepara durante 4 semanas antes do Natal. E hoje, para conversar um pouco sobre o tempo do Advento, sobre a espiritualidade desse tempo, nós recebemos o padre Vitor Hugo Mendes, da Diocese de Lages, em Santa Catarina. Nós vamos recebê-lo aqui para falar conosco hoje sobre o tempo do Advento. Boa tarde, padre. Seja bem-vindo. Pode se sentar, fique à vontade. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Vamos sentar para a gente conversar sobre esse tempo tão especial. Um tempo especial. Soube que o senhor estava aqui, padre Denis, primeiramente, obrigado por receber nosso convite. Muito obrigado do convite. É um prazer estar aqui. Soube que o senhor está aqui pregando um retiro durante esses dias. Na verdade, não foi bem um retiro, foi uma formação, uma assessoria para a Diocese de Goiás. Ali eles fizeram uma reunião da equipe diocesana de pastoral e me convidaram a falar então sobre o ano da graça, o ano da esperança, né? Peregrinos da Esperança, convocado pelo Papa Francisco em 2025. Sobre este jubileu muito importante. E o jubileu ele começa simbolicamente junto com esse tempo do Advento, que nós não podemos esquecer, que para nós é como se fosse o ano novo já para os cristãos católicos, para a Igreja Católica. Padre, eu começo perguntando então, o que é o tempo do Advento? O tempo do Advento é um dos tempos que marca a vida da Igreja dentro do ano civil. Na verdade, nós temos o tempo do Advento, que é o tempo do Natal, o tempo da Páscoa, que é preparado pela Quaresma, e depois o tempo ordinário, o tempo comum da Igreja, não é? E o tempo do Advento é esse tempo muito especial, você já dizia, um tempo em que nos anima numa espiritualidade que nos prepara para a celebração do nascimento de Jesus, é um tempo de expectativa e que nos leva, então, a aprofundar o mistério da encarnação do Senhor. Às vezes, para facilitar, não é uma boa catequese, se fala do aniversário de Jesus, mas o Natal não é o aniversário de Jesus. O Natal é esse grande acontecimento da vida do povo de Deus, onde Deus vem morar no meio de nós, não é? São João diz isso de um jeito muito bonito, e Deus armou a sua tenda no meio de nós. Então o Advento são essas 4 semanas que na catequese da igreja a gente tem esse simbolismo da coroa do Advento, 4 velas, e cada vela que a gente acende corresponde a uma semana também animada pela liturgia da palavra. Então são semanas, 4 semanas, cada um tem um significado importante. Muito carregadas de significado, de espiritualidade, e esse convite a preparar bem o caminho do Senhor, não é? A preparar a chegada do Senhor, que sempre vem a nós. O que a gente medita, hein, padre, em cada semana do Advento? Cada semana do Advento ele vai trazendo para nós, pela liturgia, as figuras mais importantes, não é? Por exemplo, a promessa. O Natal é a realização da promessa de Deus, não é? Então, os profetas que foram anunciando que Deus nunca abandona a obra da criação, nunca abandona o seu povo. Depois vão aparecendo essas figuras, não é? Icônicas aí, João Batista, Maria, e todos eles vão fazendo parte dessa história do povo de Deus, e ao mesmo tempo um aspecto muito vocacional. Como Deus nos chama para realizar o seu projeto e como eles vão colaborando com o próprio Deus para que o grande projeto de Deus, que é a presença de Jesus, o Cristo Salvador, o Messias, a realização da promessa, ele possa ser acolhido por nós. Muito bom, né? Padre, o senhor falou muito bem, as velas do Advento, elas nos acompanham e nos mostram que nós estamos dentro de um caminho. A cada semana que nós acendemos uma vela e perpassamos por este tempo, escutamos a belíssima liturgia da palavra de cada domingo e também no decorrer das semanas, nós nos encontramos mais próximos desta celebração. As leituras dessas 2 primeiras semanas do tempo do Advento, elas têm uma linguagem mais própria do gênero apocalíptico, como no domingo passado nós escutamos. Eu queria que o senhor falasse para o devoto que está em casa o porquê nós começamos como se fosse de trás para frente, né? Porque a gente está vendo primeiro leituras que parecem estar mais no final da Bíblia, lá no último livro do Apocalipse, do que propriamente de nascimento. Exatamente, porque aí está o sentido do anúncio do Natal.
Porque quando nós falamos do gênero apocalíptico, que fala assim dizia as leituras dos 2 últimos domingos, né? O céu foi abalado em suas estruturas e a terra também. Então, acontecimentos e coisas assim um pouco incomuns. E tudo isso é lembrado, por exemplo, na liturgia de domingo, dizendo aquela imagem, quando todo mundo pensa no fim do mundo, em coisas tremendas que parece que já não tem mais sentido, não é? O Filho de Deus vem sob uma nuvem, e a nuvem é muito simbólica, porque em todo o Antigo Testamento a nuvem é a presença de Deus. Nós vamos encontrar em diversas leituras lá do livro do Êxodo, né, por exemplo, onde Deus está presente na nuvem, próximo de Moisés, não é? Perto do povo, a presença do mistério de Deus. E aí, essa junção com o Filho, o Messias, que vem sobre a nuvem. Então, o gênero apocalíptico aqui, ele anuncia uma realidade onde nós não precisamos ter temor, mas podemos ter muita esperança, porque Deus não nos abandona e a salvação nos vem, não é? Então, quando muitos profetas do caos, do medo, do pavor, anuncia o fim dos tempos, o cristão alimenta essa bela expectativa ativa, operante, onde nós temos a certeza, a esperança de que com Deus nós podemos esperar a salvação que sempre nos vem, e uma salvação que hoje é a construção de um mundo fraterno, um mundo mais justo, não é? Um mundo de irmãos e irmãs. É muito bacana, porque você já dizia e lembrava, não é? O Papa, logo depois do Natal de 2024, nos convocou a celebrar o ano jubilar da esperança. E ele nos convoca a ser peregrinos da esperança. Qual é a nossa grande esperança? É que Jesus, nascendo entre nós, Jesus tendo acolhida entre nós, não é? Nós, cristãos, discípulos e discípulas missionários do Senhor, vamos trabalhar para que o reinado de Deus possa acontecer entre nós. Então, o advento, a celebração do Natal e a nossa missão são eventos assim, conjugados, sobretudo agora, por essa iniciativa do Papa Francisco. Isso, inclusive, Romaria 2025 chegando, e nós já temos o tema, Pai Eterno, fazei-nos peregrinos de esperança. Então, vamos viver tudo isso. Somos igreja, né? Estamos unidos ao Papa Francisco. Ô padre, o senhor está falando aí do significado do advento. Nesse tempo do advento, a montagem do presépio nas casas, nas famílias, contribui para que vivamos esse tempo de uma forma profunda? Claro. Numa longa tradição, a igreja tem muitas maneiras, assim, catequéticas, não é? Então, de nos ajudar a viver todos os tempos do ano litúrgico. Seja o Natal, seja o tempo da Páscoa e depois o ano do tempo comum, que a gente chama, não é? Então, o presépio, essa obra fantástica de Francisco de Assis, ele queria, e também nós queremos visualizar, de alguma maneira, esse grande acontecimento que é narrado na história viva, que está presente na nossa palavra santa, na Bíblia, e que depois os nossos olhos podem contemplar numa diversidade enorme, de norte a sul do Brasil, em todos os cantos do mundo, um Natal que vai ganhando fisionomia, rosto, do mesmo Deus que se encultura, que está presente no meio de nós, né? Então, o presépio é talvez a imagem mais marcante, mais reproduzida da nossa fé para assinalar esse momento tão grandioso da vida cristã, que é celebrar o nascimento do Senhor. Muito bom. Padre, e as velas do advento? Se lá no tempo da Páscoa nós temos o bonito momento onde nós somos motivados a acender a cada domingo do tempo pascal, o Círio Pascal, que simboliza para nós esta luz de Cristo que nos mostra que há uma esperança após a treva trazida pela morte, pela crucificação de Jesus, que há a luz acima de toda sombra. Qual é o objetivo da gente acender as 4 velas do advento, da coroa do advento? Elas têm um simbolismo litúrgico e também espiritual? Sim, litúrgico, espiritual e também bíblico, porque elas vão levando, cada uma, às vezes, lá na comunidade, elas têm cores diferentes e elas vão lembrando momentos importantes aí da nossa história da salvação, não é?
Por exemplo, agora a gente acende a vela verde, que é o significado da esperança, não é? Depois nós temos a vela que simboliza os profetas e assim por diante, os patriarcas, não é? E depois lá no terceiro domingo a gente tem o domingo da alegria, que é uma cor rosácea um pouco diferente, não é? Então é muito importante que esse simbolismo ele seja atualizado para nós como uma catequese, porque a gente pode beber mais e melhor das fontes da nossa fé nessa catequese um pouco mais permanente. Agora o Brasil, lá na Diocese de Lages, mas também em Santa Catarina, no Brasil inteiro, a iniciação à vida cristã tem sido um momento fantástico de evangelização, e eu tenho certeza, pelos catequistas que eu tenho encontrado, o quanto que eles estão assim se motivando, se animando para celebrar bem o Natal, não é? Então, a própria iniciação à vida cristã foi introduzindo esses momentos festivos importantes para a gente celebrar, então, a nossa fé. Então, essas catequeses, ou esse simbolismo, como a coroa do advento, o presépio, tudo isso vem em nosso favor, no sentido de que a gente possa vencer uma cultura que, lamentavelmente, é uma cultura indiferente ao sentido religioso da fé. Não é verdade? Então tem muito consumo, tem muita propaganda do Papai Noel, mas é importante que no meio de tudo isso, nós cristãos, possamos dar esse testemunho de que o sentido de fé é uma fraternidade que vai crescendo em nós, não é? Então todos esses sinais é para sinalizar o grande evento que é a encarnação de Deus no meio de nós, não é? Então isso muda tudo. Porque a figura de Jesus, criança, é como se ele fosse colocado nos nossos braços, não é? Não só o Jesus já nascido. Eu sempre gosto de fazer na homilia, ou nessa pregação sobre a espiritualidade do advento, a motivação da gravidez. As mulheres sabem bem o que é isso. Quando a mulher engravida, o esposo engravida, a família fica grávida de algo novo que vai acontecer. Todos se interessam, todos perguntam, não é? Já fez o pré-natal, como vai a gravidez? E aquilo vai trazendo uma mensagem assim de alegria, de esperança, de expectativa. Natal é isso. E o menino Jesus colocado na manjedoura, no presépio, é colocado nos nossos braços para nós acolhê-lo, mas também para que nós possamos ir crescendo em sensibilidade, em amor, em bondade, em esperança, com essa criança que tem que crescer em mim e em todos nós. Muito bom. Ô padre, agora falamos do advento, mas eu estou aqui curiosa, o senhor já tinha vindo aqui no santuário? Ou é a primeira vez? É a minha primeira vez, é a segunda vez que eu venho em Goiás nesse ano. Eu estive aqui em setembro também, lá na paróquia de Itapuranga, e não tive a oportunidade de vir aqui. Então agora é a primeira vez que eu estou chegando aqui. Gostei muito de conhecer o trabalho do santuário e já comentei com os padres que me acolheram na fraternidade deles também, com os irmãos. É curioso porque, para nós que estamos um pouco longe, em Santa Catarina, não é? A gente às vezes tem ideia do santuário e da devoção do Pai Eterno. Eu tive a alegria de ser informado e de visitar as obras sociais. Olha, o Cotolengo, não é? A casa das crianças ali, a casa do irmão Sebastião Camargos, não é? E eu fiquei impressionado, porque o santuário, a devoção ao Divino Pai Eterno está assim regada com muitas obras, muitos trabalhos que engrandece o trabalho que é feito aqui nesse santuário, nessa basílica, não é? Agora andei circulando um pouquinho pela cidade também, e é curioso, porque o santuário é um pouco a vida, não é? Desse município. Isso é muito importante, não é? Então, fico muito agradecido, tive a oportunidade, então, de vir aqui, já enviei mensagens para vários amigos, porque para nós, no Brasil, onde a gente trabalha nas comunidades, nas paróquias, por onde a gente passa, quando as pessoas perguntam, já foi em Aparecida, padre? E você diz que não, parece que gera um desencanto. E a mesma coisa acontece com esse santuário, que tem uma vida já tão antiga, 1840, não é? 1840 começa essa devoção à Santíssima Trindade, que é uma devoção, talvez, coração da nossa igreja, não é? Porque a fé trinitária é o coração da igreja. Isso. A comunidade, ela se inspira
nessa comunhão que existe na Trindade Santa e vai nos apontando um caminho, não é? É uma espécie de bússola que dá direção onde nós queremos chegar em todos os tipos de trabalho de pastoral nas nossas igrejas, nas nossas paróquias. Ótimo, volte outras vezes, né, Isso, Padre nós Alexandre? ficamos felizes com a sua presença, Padre. Sinta-se mais um romeiro e devoto do Pai Eterno em nosso meio. E sempre dizemos para todos, a experiência do Pai é para todos os seus filhos e filhas. E que bom que o senhor teve a oportunidade de, pelo menos um pouquinho, fazer a experiência que todos os devotos fazem aqui na casa do Pai. Muito obrigado. Agora, logo mais à tarde, às 19 horas, tem essa missa e já tradicional. Vamos rezar na intenção de todas as pessoas que nos pedem oração. Muita gente nos pede oração, especialmente o Papa Francisco. Eu fico encantado porque o Papa Francisco, né, ele não se cansa de dizer rezem por mim, reze por ele, enfim, que a gente possa rezar uns pelos outros, né? Eu até aproveito, porque eu acho que o Papa Francisco tem dado uma contribuição muito específica, muito grande, no sentido de a gente viver bem o tempo do Natal. O Papa Francisco tem nos colocado assim, a acolhida de Cristo, a acolhida dos irmãos e irmãs, não é? Então o Papa Francisco vai nos ensinando que celebrar o Natal, acolher Jesus, é a gente poder acolher um ao outro, né? Eu tenho um pouco de fascinação pelo Papa Francisco, porque eu escrevi um trabalho, que é um livro, né? É um estudo, na verdade, falando da importância do primeiro Papa latino-americano. Todos nós cristãos podemos dizer assim que os papas do século XX foram gigantes. Isso aí o senhor está falando tudo nesse livro? Tem alguma coisa aqui. Daqui a pouquinho o senhor vai falar mais do livro, vai mostrar que eu preciso dar um recadinho agora. Eu vou pedir licença para o senhor. Certo. Não é, Vamos Padre? lá, para o Tá bem. recadinho e a gente volta com o Padre para ele contar um pouquinho desse livro. Você pode Pode ficar à vontade. Ô, Padre Alexandre, Padre Vitor, o Padre Vitor estava falando agora da fascinação que ele tem pelo Papa Francisco. Quem não ama esse homem de Deus, não é, Padre? Quem não ama o Papa Francisco, né? Um grande exemplo não só de liderança religiosa na igreja, mas também de cristão. Acho que, antes de tudo, o Papa Francisco nos dá um exemplo de ser cristão. Um homem de fé, generoso, humilde e sempre disposto a servir. Isso. Mais do que ser servido, o Papa Francisco nos dá esse exemplo. E o senhor contava que, inclusive, colaborou em um livro, é isso mesmo? Na verdade, esse eu escrevi. Ah, Olha, Um trabalho que eu interessante. defendi como um trabalho de doutorado na Universidade de Salamanca. E foi uma primeira tradução, talvez, do pontificado do Papa Francisco aqui, desde a América Latina, porque muitos escreveram vários livros, não é? E até eu fiquei curioso, porque agora em Goiás, o senhor bispo lá, Dom Jeová Elias, ele também realizou um trabalho aí na universidade na Colômbia, lá no CBTPAL, e que trata do Papa Francisco na América Latina. Conversamos bastante sobre isso, porque aqui este trabalho são 2 volumes. O primeiro é mais uma história da igreja e da teologia na América Latina, e o segundo é o foco mesmo, é o tratamento, então, sobre o pontificado do Papa Francisco, sobretudo a questão da ecologia, não é? Um tema muito importante. A Laudato Si e o cuidado da casa comum. Então eu dizia que os papas aí do século XX foram tão grandes, não é? Então, desde João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, o Papa Bento XVI, e o Papa Francisco, que é latino-americano, ele não é menor na sua contribuição, nessa grandeza, nessa visão da igreja e atualização da igreja para os nossos tempos, não é? Então, o Papa Francisco tem dado uma grande contribuição, e o Papa Francisco tem uma marca muito especial, sobretudo depois do Papa Bento XVI, porque o Papa Bento XVI é um dos maiores teólogos do século XX. É um privilégio a gente ter na nossa igreja alguém que tem uma contribuição, né, uma colaboração. As obras completas estão sendo publicadas aí, e a gente não se cansa de ver a produção teológica desse grande teólogo e desse grande Papa. O Papa Francisco, ele quase nunca se apresenta como um intelectual. O Papa Francisco resgatou, como sucessor de Pedro, realmente a dimensão pastoral. Então, o Papa Francisco, ele tem uma teologia, uma contribuição teológica, mas é uma contribuição que parte do pastoreio.
Em certo sentido, o Papa Francisco está muito próximo da patrística do século IV, do século V, quando os bispos eram pastores dedicados e eles iam elaborando uma teologia a partir da realidade, daquilo que eles iam encontrando no meio da comunidade, do povo de Deus, as necessidades, as discussões pastorais, as necessidades catequéticas, né? Então, a gente se encanta com a beleza das pregações, das homilias, dos discursos, por exemplo, do Papa Bento XVI, sobretudo porque são concisas e curtas, e a gente se encanta com as imagens pastorais que vão nascendo, então, da pregação do Papa Francisco, não é? Acho que depois a gente poderia marcar um outro dia, Padre Vitor vir aqui e a gente conversar mais sobre isso, hein, Com Padre? certeza, prazer, Com mais tempo, para o senhor falar direitinho para a gente, tá bom? Com certeza. De todo modo, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. E olha, o convite está feito para o senhor voltar aqui e falar só especificamente sobre a sua contribuição também intelectual, seus escritos aqui para nós, uma vez que todos os que são apaixonados pelo Papa Francisco são muito bem-vindos aqui para falar para a gente sobre alguém que dá um exemplo de vida pastoral, de proximidade com o povo, como o Papa Francisco dá. Tá certo, eu agradeço muito a oportunidade, foi um convite que me alegrou muito, essa oportunidade hoje de a gente se comunicar também por esses meios de comunicação. Eu parabenizo aqui a TV Pai Eterno pelo trabalho que vem realizando, não é? Seja na área da comunicação, aqui no santuário, e esse encantamento que eu fiquei também pelas obras sociais que são realizadas desde aqui para o Brasil inteiro. E desejo a todos vocês que estão nos acompanhando, a vocês também, a comunidade dos Padres Redentoristas, que sempre nos acolhe tão bem. Eu pertenço em Lages, onde mora a minha família, onde também resido agora, a uma paróquia dos Padres Redentoristas. Sempre muito queridos, muito acolhedores. Aproveito para mandar um abraço lá à comunidade dos Padres Redentoristas de Lages. Mas desejar um bom tempo de advento. Amém. E que essa preparação alcance para nós aí um abençoado tempo de Natal. Que o Senhor Jesus possa nascer em todos nós e ser como fermento na massa, crescer no mundo a justiça e a paz tão necessárias. Amém.